Olá, tudo bem com você? Vamos continuar nossa matéria de direito eleitoral. A aula passada nós começamos aí a conhecer a justiça eleitoral. Vimos lá a sua estrutura, a sua organização, também vimos o Ministério Público Eleitoral. Lembrando lá que nós temos o TSE como órgão supremo aí na justiça eleitoral. Temos os TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais em cada estado, e no DF, e temos também os juízes eleitorais, que é um órgão de primeira instância da justiça eleitoral. Dando continuidade à nossa aula, veremos aqui agora as 4 funções da justiça eleitoral. E são 4 funções. A justiça eleitoral ela tem um pouquinho de diferença em relação ao que nós estamos acostumados quanto à justiça. Por quê? Porque ela não se preza apenas na função jurisdicional, naquela função típica do Poder Judiciário, que é a de julgar, processar e julgar os processos, tá certo? A nossa justiça eleitoral ela vai ter 4 funções típicas, tranquilo? Nós temos a função administrativa, a função jurisdicional, a função normativa e a função consultiva. Veja que já ao falar genericamente das funções, já vimos funções que são diferentes, distintas, são anormais quando quando falamos de poder judiciário. Começando agora pela função administrativa. Sabemos que todos os tribunais, todos os órgãos do Poder Judiciário, eles exercem também uma função administrativa em relação à administração, a gerenciamento, a administração do seu próprio orçamento, em relação aos seus servidores, em relação a normas internas, tudo bem. Agora, a Justiça Eleitoral, quando está exercendo sua função administrativa, ela realiza muitas funções que não são apenas realizadas quando no ano de eleição. Quando acaba um pleito, a Justiça continua trabalhando nas suas funções administrativas. E para começar, logicamente, estamos falando de uma função que não tem conflito, não há litígio. É uma função que o juiz eleitoral ele vai exercer de ofício, sem a necessidade de provocação de parte ou até mesmo de contraditório de ampla defesa. Porque trata-se de uma tramitação que deve existir de forma administrativa. Como exemplo aí, nós podemos ter vários casos. Começando por uma coisa que está sendo realizada no Brasil inteiro, em nosso estado boa parte já foi feito, o cadastramento ou recadastramento biométrico. Hoje, para votar, é preciso você usar a sua biometria, a sua digital, e não mais apenas levar o seu documento com foto e assinar lá aquela ata. Você hoje, antes de votar, vai lá e põe o seu dedinho com a biometria. Isso é uma função muito típica administrativa. É a convocação dos eleitores que fazem parte do cadastro de eleitores, na verdade, para irem até o fórum eleitoral e fazer o seu recadastramento biométrico. Além disso, é a Justiça Eleitoral, por meio da sua função administrativa, que organiza a questão do cadastro de eleitores, as pessoas que estão com os direitos políticos normais, corretos. Também é na função administrativa que é organizado o pleito, se convoca mesário, se designa servidores para certas funções durante o pleito. Também realiza teste de urna, teste de segurança de urna, na verdade, isso é muito importante. Há muita controvérsia, muitas discussões aí, a urna ela é fraudada, a urna... Sabia que a Justiça Eleitoral, muito antes do pleito, realiza diversos testes de segurança aberto ao público, aberto ao MP, à OAB, a políticos e partidos políticos, para verificar, inclusive, a abertura para que hackers tentem invadir o sistema. Tudo isso é uma função típica administrativa, não tem nada a ver com a função jurisdicional. Além disso, a questão das organizações das zonas eleitorais, não é verdade? Também a questão da expedição de título de eleitor, o alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, tudo isso é função administrativa. Além dessas, temos também
o poder de polícia como função administrativa ao impedir ou cessar imediatamente qualquer propaganda irregular. Também estará agindo na sua função administrativa, tá certo? Essa é a primeira função da Justiça Eleitoral e no próximo vídeo continuaremos com as demais funções. Muito obrigado e até o próximo!